Olá, amados e queridos irmãos, uma boa noite a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida, sobre a família de cada um dos irmãos. Mais uma vez, dizer da alegria de poder adentrar no seu lar, na sua casa e juntos cultuarmos a Deus, aprender da palavra de Deus, examinar as Sagradas Escrituras e tirar dela lições que sejam aplicáveis à nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então vamos iniciar o nosso estudo, orando a Deus, colocando diante do Senhor nossa vida e pedindo a Ele que nos abençoe nessa oportunidade que nós estamos aqui para estudar, para aprender mais da palavra de Deus. Oremos. Pai, louvado seja o nome do Senhor, ó Deus. Nós te exaltamos, ó Pai, pela grandeza do Senhor, ó Pai, pela majestade do Senhor, pela santidade do Senhor, ó Deus. Nos colocamos diante de Ti, ó Deus, e pedimos que tenha misericórdia de nós, perdoe, ó Pai, o nosso pecado, em nome de Cristo Jesus, ó Deus. E nessa noite, onde nós iremos analisar a Tua santa e bendita palavra, que o Espírito Santo do Senhor nos condicione, nos ilumine, ó Pai, para a compreensão da Tua palavra. Essa é a oração que fazemos a Ti, e a fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Então, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, né? Que alegria, né? Como disse anteriormente, poder juntos cultuar o Senhor e aprender mais da Tua palavra. Quero convidar você aí na sua casa a louvar a Deus com aquela canção que diz: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Vamos, neste momento, exaltar o nome do Senhor, adorar a Deus, mesmo aí na sua casa. Louve a Deus, exalte o nome do Senhor com essa canção. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
independente da circunstância, não importa a circunstância, devemos louvar a Deus, devemos adorar ao nosso Deus, devemos exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, neste momento, convidar você a abrir a palavra de Deus em Romanos. Romanos capítulo 5. Versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mais uma vez, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como enunciado hoje mais cedo, o nosso tema que nós trabalharemos nessa oportunidade, nós vamos falar sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O homem tem ou não tem o livre-arbítrio? Esse tema já trouxe muitas discussões durante alguns períodos da história. O entendimento diferente acerca desse tema, ou seja, a defesa da existência de um livre-arbítrio ou a sua negação, tem dividido pessoas até os dias atuais. O objetivo desse estudo é buscar entender a questão que envolve o termo livre-arbítrio. Então nós verificaremos não só analisando as posições teológicas acerca do assunto, mas buscando a luz da palavra de Deus, a luz da Bíblia, clarear nosso entendimento quanto a esse tema, a respeito do livre-arbítrio. Mas antes de tudo, nós precisamos definir o que é livre-arbítrio. Para compreendermos essa doutrina, o assunto a respeito desse tema, nós precisamos entender, compreender o significado desse termo. Precisamos definir o que é livre-arbítrio. Ele tem sido definido como a capacidade dada ao homem, por ocasião da sua criação, para escolher entre o bem e o mal, entre agradar a Deus ou desobedecê-lo. Ou seja, essa é uma definição. Seria o livre poder de eleger o bem ou o mal. Heber Carlos de Campos, um teólogo contemporâneo, ele também define como tendo sido a capacidade que o homem teve de escolher as coisas que combinavam com a sua natureza santa, mas que imutavelmente pudesse escolher aquilo que era contrário à sua natureza santa. E essas visões, esse entendimento com relação a essas definições, elas estão de acordo com o que prescreve a nossa confissão de fé, um dos nossos símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster. A confissão de fé de Westminster, ela diz a respeito do livre-arbítrio, a definição para esse termo, ela diz que o homem em seu estado de inocência, ou seja, sem o pecado ainda adentrar ao mundo, ele tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável, mas mudavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. E foi exatamente isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. É importante dizer que, quanto à definição, não existe muita dificuldade. O problema todo que envolve o tema é se o homem hoje, depois da queda, possui ou não o livre-arbítrio.
Esse que é a grande problemática, né? Que envolve esse tema. É se o homem hoje, depois da queda, possui ou não o livre-arbítrio. Mas antes de entrar propriamente na discussão se o homem ainda dispõe dessa capacidade, nós precisamos dizer algo de uma faculdade natural inalterada no homem, mesmo depois da queda, chamado de livre agência ou capacidade de escolha. Existe no homem uma capacidade tal que lhe dá condições de fazer escolhas de acordo com o que lhe é agradável. O homem sempre, em qualquer condição, ele faz as suas escolhas. E essas escolhas ele as fazem de tal forma que ele é responsabilizado por elas. Essa capacidade ou aptidão é um aspecto inalienável da natureza humana normal. É um aspecto intransferível da natureza humana normal. Ele é livre para escolher o que lhe agrada, de acordo com as suas inclinações. E sobre esse aspecto da existência humana, também a Confissão de Fé de Westminster, ela diz o seguinte, que Deus ele dotou a vontade do homem com tal liberdade natural que ela nem é forçada para o bem, nem para o mal, nem a isso determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. E nós temos um comentário da Confissão de Fé de Westminster que nos ajuda a entender isso. Comentando acerca desta seção da Confissão de Fé de Westminster, Roger ele diz o seguinte, que a alma humana, inclusive todos os seus instintos, ideais, juízos, emoções e tendências, tem o poder de decidir por si mesma. Isso é, a alma decide em cada caso como geralmente lhe agrade. Ou seja, o homem é livre para escolher, sendo que nada externamente pode forçar as suas escolhas. Ele faz as suas escolhas de acordo com aquilo que lhe agrada e com base naquilo que ele é, com base de acordo com as suas inclinações. Isso é essencial no homem, faz parte da sua criação a imagem e semelhança de Deus. A parte dela não pode haver qualquer responsabilidade, confiança ou planejamento. A parte dessas decisões não pode haver educação, religião ou adoração. A parte dessas questões não pode haver qualquer arte, ciência ou cultura. A capacidade de escolher é uma condição de toda a vida humana. A definição, novamente cito aqui o Dr. Heber Campos, sobre esse assunto, é também esclarecedor. Ele diz assim que a livre agência, por outro lado, poderia ser definida como a capacidade que todos os seres racionais têm de agir espontaneamente, sem serem coagidos de fora, a caminharem para qualquer lado, fazendo o que querem e o que lhes agrada, sendo, contudo, levado a fazer aquilo que combina com a natureza de cada um deles. Então, o ser humano, ele age livremente de acordo com aquilo que lhe agrada, tendo como base as suas inclinações. Perceba você que a livre agência ela é diferente do livre arbítrio. E aí, conversando com as pessoas, é fácil a gente compreender que a maioria das pessoas elas têm um entendimento equivocado a respeito desses dois termos, a definição de livre-arbítrio e a definição de livre agência. Muitos falam do livre-arbítrio como se estivesse falando de livre agência. E são coisas diferentes. Livre agência, todos temos. Mas livre-arbítrio, será que todos têm? Ainda?
É o que nós iremos ver a respeito disso. Então, pelo que ficou aqui demonstrado nestes argumentos anteriores, que em qualquer época o homem ele é livre para agir conforme a sua condição, sua natureza, ou seja, ele sempre faz o que quer conforme a sua inclinação. O que aconteceu com o livre-arbítrio, então, no momento da queda, quando ocorreu a queda do homem? Como disse acima, antes, na criação, o homem ele recebeu a capacidade de fazer escolhas. E possuía também a liberdade de fazer escolhas certas, ou seja, podia escolher agradar a Deus de forma que pudesse cair desse estado em que foi criado. O homem foi criado totalmente puro, íntegro, contudo, podia escolher algo que fosse contrário a essa sua natureza. Ele tinha o livre-arbítrio. Ele podia agir contrário à sua natureza. Natureza essa que era santa, que era reta, que era íntegra diante de Deus. E foi isso que aconteceu. Ou seja, escolheu pecar. No princípio, portanto, o homem não era um ser neutro, nem bom nem mau, mas um ser bom que era capaz de, com a ajuda de Deus, viver uma vida totalmente agradável a Deus. Como dizia Agostinho, o homem tinha a capacidade de não pecar. Posso não pecar, né? Então, esse era um ponto defendido por Agostinho. Que o homem ali, antes da entrada do pecado no mundo, ele tinha condições de dizer não ao pecado. Nesse sentido, até antes de sua queda, nós podemos dizer que o homem possuía o livre-arbítrio. Contudo, com a desobediência, ele perdeu tal capacidade, sendo que não mais consegue fazer escolhas certas, não consegue agradar a Deus, não consegue satisfazer a justiça divina agora, não consegue fazer algo para Deus sem que antes Deus o condicione a fazer. Ele agora não pode agir por si só contra a sua inclinação. Suas escolhas serão sempre determinadas pelo estado em que caiu. Suas escolhas sempre serão de acordo com a sua natureza. É neste ponto que surgem então discussões. Porque diferente da posição reformada calvinista, os arminianos, por exemplo, irão afirmar que o homem ainda possui o livre-arbítrio. Que ele pode, sem a intervenção de Deus, em seu estado natural de pecador, fazer as escolhas espirituais acertadas. Ou seja, o homem por si só tem condições de ir a Deus, de crer em Jesus. Para eles, a queda do homem, embora tenha trazido alguns prejuízos, não afetou totalmente o homem, sendo que o homem continua em seu estado natural a ter habilidades para escolher a salvação, para escolher agradar a Deus. E dessa forma, a depravação não foi total. O posicionamento do segmento, por exemplo, do arminianismo, quanto à depravação do homem, não é uma depravação total. Os arminianos, eles acreditam que o homem, ele possui ainda, após queda, habilidades para escolher salvação, para escolher agradar a Deus. Então, dessa forma, a depravação ela não foi total. Quem eram os arminianos? Talvez as pessoas se falem assim, quem são os arminianos? Os arminianos, na verdade, se identificam, o nome arminiano se aplica aos seguidores de James Arminius, um professor do seminário holandês.
estes seguidores de Armínios, em 1610, eles apresentaram um protesto ao Estado da Holanda, um ano após a morte do seu líder, e o protesto consistia de 5 artigos de fé, ou seja, 5 posicionamentos a respeito da fé, baseado nos ensinos de James Arminio. E ficou conhecido na história como remonstrance, ou seja, o protesto, né? O partido, ou os seguidores de Armínio, eles insistiam que o símbolo de fé oficial de doutrina da igreja holandesa, que era a confissão belga e o catecismo de Heidelberg, eles fossem mudados para se conformar com os pontos de vista doutrinários contidos no protesto. As doutrinas às quais os arminianos fizeram objeções eram relacionadas com a soberania divina, a inabilidade humana, a eleição incondicional ou a predestinação, a redenção particular, ou seja, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Essas são doutrinas ensinadas nesses símbolos da igreja holandesa, ou seja, no catecismo belga e no catecismo de Heidelberg. E os arminianos queriam que elas fossem revistas. Essas informações citadas a respeito do posicionamento de Calvino é o que faziam com que eles entendessem e tentassem mudar o ensino daquela época, o que defendiam as confissões da Holanda, mostrando que o homem, o ser humano, no que diz respeito à depravação total, este não era totalmente depravado. Ele possuía habilidades para escolher salvação, para escolher Deus, para escolher agradar a Deus, sem que houvesse nele a intervenção divina, o condicionando a fazer tal coisa, a viver para Deus, a mudar a inclinação dele para que ele pudesse então agradar a Deus. Esse ensino, ele segue o raciocínio de Pelágio, com diferença apenas no fato de que Pelágio dizia que a queda não afetou em nada a humanidade, de tal forma que o homem continua nascendo na mesma condição em que Adão estava antes da queda. Esse é o ponto defendido pelos pelagianos, né? O pelagianismo, né? Que o homem não foi afetado de forma nenhuma. Ele está isento não só de culpa, como também de poluição, ou seja, o homem não foi atacado de forma nenhuma nas suas condições, ele ainda continua, ele nasce sem pecado. Por isso, os arminianos são considerados semi-pelagianos, porque eles pensam que o homem, depois da queda, tenha capacidade para fazer escolhas certas, ou seja, ele não foi afetado totalmente. Os reformados, os calvinistas, pensamento pelo qual nós nos identificamos, em contrapartida, afirma que a queda ela incapacitou totalmente o homem, afetando todas as suas faculdades. O homem, após queda, ele perdeu essa liberdade, sendo agora escravo do pecado, morto espiritualmente. O homem não consegue, depois da queda, devido à queda, o homem ele é incapaz de por si mesmo crer de modo salvador no Evangelho. O pecador ele está morto, cego e surdo para as coisas de Deus. Seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. É isso que diz a palavra de Deus. Sua vontade não é livre, pois está escravizada à sua natureza má. Por isso ele não irá e não poderá jamais escolher o bem e não o mal em assuntos espirituais. Por conseguinte, é preciso mais do que simples assistência do Espírito para se trazer um pecador a Cristo. É preciso a regeneração, pela qual o Espírito vivifica o pecador e lhe dá uma nova natureza.
A fé não é algo que o homem dá, contribui para a salvação, mas é ela própria, parte do dom divino, ou seja, da dádiva, do presente de Deus para a salvação do homem. É o dom de Deus para o pecador e não o dom do pecador para Deus. O calvinista, neste sentido, ele segue os ensinos de Agostinho, que por sua vez combateu os ensinamentos de Pelágio, né? Ele ensinou que quando os seres humanos pecaram, embora não perdessem a sua capacidade de fazer escolhas, livre agência, perderam a sua capacidade de servir a Deus sem pecado. Em outras palavras, a sua verdadeira liberdade. O homem tornou-se então um escravo do pecado. Ele passou a estar de não ser capaz de não pecar. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve no capítulo 5, versículo 12, ele deixa muito claro lá a condição do ser humano. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, lá em Adão, assim também, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A palavra de Deus ela é muito clara com relação a isso. O homem, caindo em um estado de pecado, ele perdeu totalmente o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem, é morto no pecado. É incapaz de, pelo seu próprio poder, sua própria condição, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. É o que nós lemos em Romanos 5,12. Ele está morto espiritualmente. Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. E a pergunta que a gente precisa responder nesse sentido é: alguém morto tem condição de escolher alguma coisa espiritual? Alguém morto espiritualmente teria condições de fazer uma escolha espiritual? Calvino, ele também disse acerca da situação do homem, ele fala assim que as escrituras, elas atestam que o homem é escravo do pecado. O que significa que seu espírito é tão estranho à justiça de Deus que não concede, deseja e nem empreende coisa alguma que não seja má, que não seja perversa, iníqua, que não seja impura. Porque o coração está completamente cheio do veneno do pecado. Não pode produzir senão os frutos do pecado. O homem, após a queda, ele não possui mais o livre-arbítrio. Ele não pode mais escolher algo que é contrário à sua natureza pecaminosa. Ele está morto, ele está cego, ele é escravo do pecado. Isso falando de um homem que ainda não foi alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus. Essa doutrina defendida pelos reformadores, que por sua vez é negada por muitas linhas teológicas, não se trata apenas de uma posição teológica diferente, e sim de uma afirmação bíblica. Negar isso é o mesmo que renunciar à palavra de Deus nesse assunto. Todo homem, ele nasce pecador. Quando nós lemos lá a primeira epístola de João, capítulo 1, diz que se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. São inúmeros os textos que afirmam tal verdade, falando que o homem ele está incapacitado, totalmente incapacitado de atender ao convite de salvação, de atender às exigências divinas, sem que antes aconteça algo na sua vida, sem que antes o Espírito Santo de Deus o regenere, o condicione a responder de forma positiva ao apelo proposto pelo Evangelho. E isso acontece, esse fato de não poder, de não ter condições de responder, isso acontece por seu próprio pecado, por sua própria inclinação, por seus próprios desejos, que estão à parte da graça de Deus. Então o homem, por sua própria iniciativa, ele não pode salvar-se ou escolher isso.
livre-arbítrio seria o homem ter condições de, por si só, escolher servir a Deus ou não servir a Deus, sem a intervenção de Deus, sem que Deus o condicione a fazer isso. Isso é impossível. O homem, ele está morto, incapaz de qualquer bem, precisando da intervenção divina. Jeremias 13, 23 é um dos textos que nos dá condições de fazer essa afirmação. Não vou aqui ler todos os textos, porque o nosso estudo é um pouquinho longo, mas você pode fazer as anotações aí, está aparecendo os textos aí, e você pode conferir aí. Então o homem, ele está morto, incapaz de qualquer bem, precisando da intervenção de Deus. Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O homem, ele está morto. Como que o homem responderá a algo na condição de morto espiritualmente? Impossível. Romanos 3, de 9 a 18, versículo 23, outra referência, Colossenses 2, 13, Tito 3, de 3 a 5. Estes textos são textos que fundamentam essa afirmação de que o homem está morto, incapaz de qualquer bem, precisando da intervenção divina. O homem não consegue ir a Jesus, senão com a ajuda somente de Deus. Se Deus não agir, o homem, ele não consegue ir até Deus. Ele não tem condições de ir a Deus sem que Deus faça isso na vida do homem. E um dos textos que fundamenta essa verdade é João 6, o Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 44, que diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Perceba você que o homem por si só, ele não vai até Deus. Ele não tem condições de ir a Deus sem que antes Deus o regenere. Que Deus mude a sua inclinação. Ou seja, dá a ele uma nova inclinação, para que a partir de então ele possa tomar suas decisões. Mas ele só toma essa decisão a partir do momento que Deus o regenera. A partir do momento que ele nasce de novo. Romanos 9, verso 16, diz assim: Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ou seja, o homem não tem o livre-arbítrio. Ou seja, o homem não tem condição de, por si só, ir até Deus, sem que Deus haja primeiro de misericórdia na sua vida, o condicionando a ir até Ele. Então, é necessário o agir de Deus. É necessário a intervenção divina. O homem não consegue ir até Cristo senão com a intervenção de Deus. O homem, ele precisa nascer de novo. Contudo, isso só acontece através da atuação do Espírito Santo de Deus, que age soberanamente na sua vida, que age de forma soberana. No Evangelho de João, a partir do capítulo 3, do versículo 1 ao 15, o João, ele está dizendo exatamente isso. Jesus, falando ali com Nicodemos,
a respeito do novo nascimento. Era necessário nascer de novo, nascer do Espírito. O homem ele não pode compreender as coisas espirituais senão pelo Espírito. Nós falamos sobre isso no domingo pela escola dominical, lá em 1 Coríntios 2, 14 ao 16. O texto é muito claro com relação a essa afirmação. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O que nós observamos aqui nas palavras de Deus, aqui o apóstolo Paulo, na palavra de Deus, dizendo, é que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ou seja, como o homem que ainda não tem o Espírito Santo de Deus habitando nele vai tomar uma decisão, vai ter o discernimento espiritual a respeito da sua vida com Deus, uma vez que ele ainda não foi condicionado. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, o homem, o ser humano, ele é selado, o Espírito Santo de Deus ele passa a habitar no homem a partir do novo nascimento. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Quando nós cremos em Jesus, quando nós somos regenerados, o Espírito Santo de Deus ele habita em nós e aí então nos condiciona a crer em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. A palavra de Deus ela declara que o homem é cego, ele é escravo do pecado. Ele não pode fazer outra coisa senão pecar, a não ser que Deus mude essa condição. E aí nós temos Efésios 4, 18, Evangelho de João 8, 31 a 36, Evangelho de João 9, de 35 a 41, Romanos 6, 15 a 23, 2 Timóteo 2, 26. São textos bíblicos que mostram que o homem está cego, que ele é escravo do pecado. Para você ver Efésios 4, versículo 18, diz assim, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela natureza de seu coração. Aqui, o apóstolo Paulo está falando daqueles que não têm ainda, aqueles que ainda não foram regenerados. Que esses ainda continuam obscurecidos de entendimento, alheios da vida de Deus, por causa da ignorância ou falta do conhecimento em que vivem, pela dureza do seu coração, a sua inclinação. É essa ainda. O homem ele não pode apresentar um fruto diferente daquilo que ele é. Mateus 7, 16 a 18, Tiago 1, 16 a 18. Então, o homem ele age de acordo com a sua inclinação, com a sua natureza. Tiago 1, 16 a 18 fala assim, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Gerou o que? Nos fez nascer de novo, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, você não tem livre-arbítrio, você que ainda não crê em Jesus. E mesmo crendo em Jesus, você continua sem livre-arbítrio. O fato de você crer em Jesus não faz com que você recupere essa condição, essa capacidade que o ser humano teve antes da queda. Então perceba que ao afirmar que o homem tem livre-arbítrio, é o mesmo que ignorar estes textos das Escrituras, da Palavra de Deus. É importante enfatizar que o homem, mesmo neste estado, ele continua a ser um agente livre, ou seja, ele exerce a livre agência. Isso quer dizer que ele continua a fazer as suas escolhas. Contudo, não escolhe nada que seja contrário à sua natureza pecaminosa. O homem nunca é forçado a fazer algo que não deseja. Ele faz sempre aquilo que lhe traz prazer.
ou seja, com base na sua livre agência. Mas dizer que o homem, ele pode, sem o agir regenerador de Deus, tomar decisões, o que seria o livre-arbítrio, isso é uma falácia. Isso não se fundamenta nas Escrituras. Assim, o homem, ele não tem essa condição. Não tem a capacidade por causa do seu próprio pecado. Ele não tem condições de escolher coisas diferentes a não ser que a sua inclinação, que as suas vontades sejam transformadas por Deus. Ou seja, receber a habilidade para escolher o que é bom e reto a partir de um novo nascimento. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Portanto, o homem é sempre responsabilizado por seus atos quando ele toma as atitudes dele com base na livre agência, mas este homem, ele não tem condições de escolher fazer o bem de forma que agrada a Deus, entendendo a vontade de Deus, crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador, sem que antes haja esse processo de regeneração, ou seja, de condicionamento, para que então ele possa fazer a vontade de Deus, o que seria o livre-arbítrio, que o homem perdeu lá quando entrou o pecado no mundo. Quando há regeneração, Deus, em sua livre graça, ele resolve salvar o homem. Então Deus, ele age no coração do homem pela ação do Espírito Santo. Ele implanta vida, ele dá vida a esse homem. E o que acontece é que o homem, ele recebe agora a habilidade para escolher o que é reto e bom. A Bíblia descreve este ato como o da libertação de um escravo, dando-lhe liberdade para escolher o que é agradável a Deus. Contudo, muito embora liberto, pode ainda inclinar-se para o pecado. Porque o fato de agora ter a inclinação de ser condicionado a fazer aquilo que é a vontade de Deus, ele ainda continua pecador. O que muda é que agora o homem regenerado, ele passa a desejar o que é bom. E isso não significa que não deseje o pecado ainda, pois ainda permanece nele a imperfeição. E sobre isso, a Confissão de Fé de Westminster diz assim que quando Deus converteu um pecador, quando ele faz isso, ele converte, ele muda essa inclinação e o transfere para o estado de graça, ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado. E somente pela sua graça o habilita a querer e fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador ele não faz o bem perfeitamente. E nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Ou seja, ainda é um pecador. E a pergunta que surge é, estaria o homem regenerado na mesma condição de Adão antes da queda? Ou seja, teria ele agora novamente o livre-arbítrio? Eu já até respondi essa pergunta anteriormente. Não. A regeneração não faz com que o homem ele volte ao estado como estava Adão antes do pecado. Pois não voltamos a ser como era Adão. Ele era perfeitamente reto, santo, e podia escolher algo que fosse contrário ao que era a sua natureza. O homem regenerado, ele recebe liberdade para escolher o que é bom. Contudo, ele não tem o livre-arbítrio, pois não escolhe algo contrário ao que ele é ainda. Ou seja, quando escolhe o que é bom, ele faz isso de acordo com a sua nova natureza, criada em Cristo. E quando escolhe pecar, ele faz isso conforme a sua natureza carnal. Ou seja, agora há duas naturezas em nós. A carnal e a espiritual. Essa é a luta que reside dentro do homem. Do homem restaurado, regenerado.
E a palavra de Deus diz que nós não devemos dar lugar ao velho homem, ou seja, o homem carnal. Efésios 4, 17, a partir do versículo 17, deixa muito claro isso. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. É importante, amados irmãos, ressaltar que, sendo regenerado, o homem ele recebe habilidade que antes não tinha para escolher fazer a vontade de Deus. Conforme Agostinho, o homem recebe a capacidade agora de não cometer pecados. Posso não pecar. Ou seja, o homem agora ele pode dizer não ao pecado. Ele foi condicionado. Ele terá os desejos pecaminosos, mas cabe a ele controlar. Dizer não ao pecado. Por isso, e somente assim, pode atender ao convite do Evangelho para a sua salvação. O homem não regenerado, ele não faz isso. O homem na regeneração, ele continua a exercer a sua livre agência. Mas agora é dado a ele uma nova habilidade, que é de dizer sim ao desafio proposto pela palavra, pelo Evangelho, pela palavra de Deus. E sem isso, sem essa regeneração, sem o agir regenerador de Deus, o homem jamais tomaria tal decisão. É o homem que diz sim a Deus, que diz sim ao chamado do Evangelho, mas depois de ter sido habilitado, depois de ter sido libertado da escravidão do pecado. Sem isso, o homem não teria condições. E aqueles que afirmam que o homem tem livre arbítrio, eles estão dizendo que o homem por si só tem condições de responder positivamente ao apelo proposto pelo Evangelho sem que haja intervenção regeneradora do Espírito Santo de Deus. E isso não se fundamenta nas Escrituras. Isso não tem base bíblica. Porque o homem sem Cristo, o homem sem essa regeneração, o estado espiritual dele é que ele está morto espiritualmente. E morto não responde a nenhum estímulo, sem que antes lhe seja dado vida. O abrir dos olhos, a nova criação, o nascer de novo, é obra da livre graça de Deus. E se não for assim, ninguém pode crer em Cristo. Se não recebermos a fé que vem do Senhor, nunca poderemos crer. Se não formos alcançados pela graça de Deus. Então nós não temos, o homem, o ser humano não tem livre arbítrio. Ele tem livre agência. Livre arbítrio, não. Ele perdeu essa habilidade quando o pecado entrou no mundo. E na glorificação? Lá no céu, será restaurado? Teremos o livre-arbítrio? Quando formos glorificados por ocasião da vinda de Cristo e completamente salvos, teremos a volta do livre-arbítrio? Não. Desnecessário. Na glorificação não voltaremos a ser como Adão, pois ele, quando criado, não gozava de uma perfeição permanente, ou seja, ele podia cair de tal estado. Os crentes glorificados, eles alcançarão o que Adão não pôde alcançar. Teremos perfeita liberdade para servir a Deus. Continuaremos a ser agentes livres, pois escolheremos o que estará de acordo com a nossa natureza perfeita. Nunca escolheremos pecar, pois não haverá essa possibilidade. Então, nunca mais, presbítero Carlos, teremos o livre-arbítrio. Dessa forma, como afirmou sabiamente Agostinho, alcançaremos o estado não posso pecar, ou não posso pecar, Então, desnecessário, no céu não haverá livre-arbítrio também. Lá não haverá possibilidade de pecar.
Portanto, na glorificação nós seremos para sempre livres, sem também o livre arbítrio, para sempre. Então, os reformados calvinistas creem no livre arbítrio como tendo sido uma habilidade concedida a Adão e perdida na queda. Desde então, o homem ficou desprovido de qualquer habilidade para fazer escolhas santas, agradáveis a Deus. Não lhe resta outro desejo senão de pecar, conforme as inclinações do seu próprio coração. Sendo assim, um agente livre e responsável pelos seus atos. Cremos que nunca mais tal habilidade ela fará parte da existência humana. O fato de Deus nos libertar do pecado, nos habilitando a fazer escolhas acertadas, não é o mesmo que dizer que temos o livre-arbítrio. As escolhas sempre estarão de acordo com a nossa natureza, ou naturezas, né? Nem antes, nem depois voltaremos a ser como era Adão. Na glorificação estaremos à frente dele num estado em que o pecado não será possível. Dizer que existe livre-arbítrio seria o mesmo que dizer que Deus não é soberano sobre a salvação do pecador, que ele está sujeito ao querer do homem. Se não fosse Deus, sua graça, o que seria de nós? Nunca escolheríamos ele. E muitos que vão a Deus achando que ele está fazendo, ele está iniciando, quando ele chega lá e ele começa a conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, conhecer a doutrina bíblica, a conclusão dele eu só vim porque Deus primeiro me buscou de onde eu estava. Deus, ele me trouxe de lá. Por isso eu vim. Ou seja, Deus, a iniciativa foi dele. Se não fosse Deus, a sua graça, nunca escolheríamos Deus. Que o estudo acerca desse tema possa nos motivar a glorificar a Deus por causa da sua graça que, agindo em nós, mudou a nossa inclinação, a nossa vontade, fazendo-nos querer, desejar o que não queríamos e nem desejávamos. Ou seja, Deus colocou em nós essa inclinação de crer, de dizer sim à sua vontade e dizer não ao pecado. Que Deus seja exaltado, que Deus seja glorificado pelo fato de ser Ele o autor e o consumador da nossa fé. Sempre a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, porque tudo o que vivemos é reflexo daquilo que Deus fez em nós. Vamos orar? Neste momento, quero convidar o nosso irmão presbítero Carlos a orar a Deus, colocar diante do Senhor nossa vida, a sua família, e que nós estejamos sempre lembrando, ao lembrar desse tema, possamos glorificar a Deus, saber que mesmo caído, pecador, morto espiritualmente, Deus manifestou a sua graça, a sua misericórdia, nos dando vida, nos fazendo crer nele, assim como diz a própria palavra. É Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, que o Senhor é um Deus maravilhoso nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque se estamos aqui entendendo, compreendendo a Tua palavra, porque o Senhor assim nos permitiu compreender. Muito obrigado pela Tua graça de nos receber como filhos. Muito obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor morreu por nós, ressuscitou
Deixou o Teu Espírito Santo para que nós possamos estar cada dia mais compreendendo a Tua palavra, agirmos como o Senhor agiu, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado. Esteja com cada irmão neste momento que está aqui na tua casa, no seu lar, assistindo, que ele possa compreender que ele é um escolhido de Deus. Que ele possa compreender que a partir de agora, que é um novo nascimento, quando nós nascemos de novo, nós começamos tudo de novo, mas é para a honra e para a glória, para servir ao nosso Deus. Que esse compreendimento esteja no coração de cada irmão que está nos assistindo. Nós ficamos gratos por isso. Muito obrigado. E dê uma boa noite a cada irmão. Que seja uma noite de descanso abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão participando aí, participaram, né, dessa live. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, nesse tempo de pandemia, que as mãos do Senhor sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, cuidando, livrando deste mal que tem acometido muitas vidas, né? Que as mãos do Senhor sejam sobre a sua vida. Deus te abençoe e até mais. Sexta-feira nós nos encontramos novamente aqui para reunião de oração. Eu aguardo você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E até mais. E aqui fazer um agradecimento ao nosso irmão Carlos, que tem disponibilizado do seu tempo, do seu conhecimento para nos auxiliar. Que Deus também continue te abençoando, meu irmão. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Amém. É isso aí, irmãos. Até mais, que Deus vos abençoe.